Salve, salve galera, meus queridos alunos, mais uma aulinha para vocês de História do Brasil. Estamos fazendo digitalmente nos estúdios Cláudio Melon, de forma amadora, né, mas não de forma improvisada, tá? Coloquei até uma camisa hoje para falar um pouco mais com vocês e para dizer que estou com saudades de vocês e que nesse momento o melhor é a gente ficar em casa, em quarentena mesmo, evitar sair. Mas pensando nisso, para não deixar vocês ociosos em casa, a gente decidiu fazer aulas gravadas para que vocês consigam acessar e continuar o estudo de vocês. E como eu dou aula de História do Brasil, a aula de hoje é o período regencial brasileiro, né? Esse período tão conturbado da história brasileira, de tantos conflitos, né? E tão rápido também, porque ele tem mais ou menos uma década. Vai de 1831 a 1840. Então vai da abdicação do trono feito pelo Dom Pedro I até o golpe da maioridade arranjado pela nossa elite através do Dom Pedro II, tá? Então vamos para as considerações iniciais dessa aula, ou seja, o que eu preciso saber para a gente desenvolver um pouquinho dessa aula. Bom, a abdicação do Dom Pedro I, pessoal, foi uma conquista da elite brasileira. E quando a gente fala da elite brasileira, a gente precisa lembrar que essa elite é a elite da terra, a elite tradicional do Brasil, da aristocracia latifundiária. Por que foi uma conquista? Porque ela já havia tendo rispidez com o trato com o Dom Pedro I desde o processo posterior à independência, né? Então a independência acabou, eles se uniram para provocar a independência, a família real, Dom Pedro I e elite brasileira, né? E depois eles passam a disputar esse poder para entender qual é a forma de Estado que vai se desenvolver no Brasil. Então a elite querendo algo mais liberal, voltado para que ela pudesse governar as suas províncias, e a família real brasileira, sobretudo Dom Pedro I, querendo um governo mais centralista, mais unitário, certo? Onde o poder estivesse quase de forma absolutista na mão do Dom Pedro I. Então nós temos essa rispidez ao longo do governo todo do Dom Pedro I, por conta que o Dom Pedro I quer mandar, mas a elite também quer, e ela entra em conflito com o Dom Pedro. Então, com a abdicação do Dom Pedro I, sobra de bandeja o Brasil agora para essa elite, que pensa trazer, de certa forma, uma autonomia para as províncias. Beleza? Bom, mas essa elite brasileira, ela também não é uma elite coesa, vamos dizer assim, não é homogênea, não tem um pensamento político só. Ela tem a mesma origem social, são os latifundiários. Só que como são latifundiários de regiões diversas do nosso país, né, ela pensa um pouquinho diferente em alguns pontos específicos, tá? Então, as forças políticas que nós temos, né, seriam os liberais exaltados, que pensam numa possível proclamação de uma república no Brasil, né, de um Estado mais dividido, um Estado mais federalista, um federalismo praticamente parecido com o dos Estados Unidos, tá? Nós temos os liberais moderados, que pensava numa monarquia, mas numa monarquia constitucional, ou seja, uma monarquia que fosse guardiã do Brasil, mas que não governasse o Brasil de fato, né? Um governo que ficaria na mão da elite e essa família real como um poder figurativo, vamos dizer assim. E uma terceira força, que são os restauradores, ou seja, era o antigo partido português, ou seja, a galera que estava próxima da família real, geralmente eram portugueses, geralmente eram burocratas, funcionários públicos e principalmente a alta patente do exército, tá?
Então essa galera vai ficar sempre sonhando no Dom Pedro I, vai falar assim, nossa, como o governo dele era bom, a gente podia ter um governo absolutista, uma família real forte, porque só assim o Brasil se desenvolveria, certo? Então nós temos essas três forças políticas. Bom, quando o Dom Pedro I abdica, né, nós temos um problema para estabelecer. Qual é esse problema? Quem vai governar o Brasil? Então, para não deixar na mão de um indivíduo específico, ficou determinado num comum acordo entre essas forças políticas que quem governaria o Brasil seriam 3 pessoas. E essa composição ficou decidida que ia ter um exaltado, um moderado e um militar. Veja como esse militar, ele tem que estar presente na estrutura política como se ele fosse o guardião, né? Como se ele defendesse os interesses do Brasil. Tá vendo como essa concepção de militarismo do Brasil, ela é uma concepção que começa, vamos dizer agora, porque o Estado-nação brasileiro está se formando agora, mas ele vai até a ditadura militar, na verdade vai até o século XXI. Né? Então existe essa relação criada historicamente no Brasil. Beleza? Bom, quando esses caras chegam no poder, o que eles fazem? Qual é a primeira medida tomada? Cancelar o poder moderador. Ou seja, não deixar essa concentração de poder na mão de um indivíduo apenas, porque nenhum desses indivíduos tem a legitimidade para ser um Dom Pedro I. Então havia uma construção simbólica, cultural, social, na cabeça dos brasileiros, que para governar era preciso ter um sangue azul. Era preciso pertencer a uma família de nobres, a uma família tradicional, uma família que ocupou o seu tempo para estudar política, vamos dizer assim, ou que ocupou o seu tempo para manter as tradições. Beleza? Então a suspensão desse poder moderador é, na verdade, uma prevenção que a elite no geral faz para que nenhum membro individual dessa elite possa utilizar o poder para açoitar o restante da elite. Beleza? Então, essa regência trina, que no momento é provisória, até ver o que vai decidir do Brasil, passa a ser, durante um período depois, como uma regência trina permanente. Beleza? Bom, o que acontece nessa regência trina permanente? Há um equilíbrio entre os moderados e os exaltados e inicia o processo daquilo que a elite brasileira queria. Qual é? É a autonomia das províncias. Ou seja, lentamente os caras vão oferecendo possibilidade que as elites regionais possam criar mecanismos estruturais de poder para governar o seu território. Então, é dar força para o poder regional e enfraquecer o poder central que foi construído pelo Dom Pedro I e que estava sendo ocupado agora pela regência trina permanente, certo? E nesse cenário, quem se destaca? Né? Se destaca um padre bastante famoso que fazia política, isso é extremamente comum no Brasil, a igreja, né, a instituição religiosa influenciando a política, isso não é de agora, do Brasil também, né, é historicamente construído. E esse padre Diogo Feijó, como ministro da Justiça, tem uma personalidade intransigente, dura, né, uma personalidade de que é possível responder todas as mazelas do Brasil na porrada e na lei, certo? Então esse cara que está preocupado em não deixar os portugueses tomarem conta do Brasil, né? Ele cria um mecanismo de resguardo da ordem que não vai ser mais o exército. Porque se depender do exército, significa depender dos portugueses, né? Então, como para ele guardar o Brasil era uma questão de nação, ele começou a criar uma instituição, vamos dizer assim, paramilitar, fora do exército, que pudesse defender o território brasileiro. E essa instituição vai se chamar Guarda Nacional. Aí você vai falar, mas Cláudio, quem são esses guardas, né, da Guarda Nacional? Bom,
O padre Diogo Feijó, pessoal, permitiu que a elite brasileira pudesse se armar e armar capangas, ou seja, pessoas que têm extrema afinidade com esse dono da terra numa localidade, e esse cara armado passa a estabelecer e cuidar da ordem. Então veja, aquele latifundiário que tinha poder econômico, que tinha poder político, passa a ter também agora o poder coercitivo militar, o poder da violência. Então torna essa elite uma elite mais poderosa. Isso fortalece a autoridade, né? A autoridade econômica desse latifundiário, né? E é o início, pessoal, do processo de oficialização, veja, de oficialização, tá? Dos coronéis do Brasil. Lá na República do café com leite, nós vamos trabalhar o efeito do coronelismo no Brasil, e eu vou resgatar esse conceito que a gente está aprendendo agora. Espero que a gente consiga trabalhar República Velha, República do Café com Leite, fisicamente e não digitalmente. Até lá, o perigo do coronavírus já deve ter se dissipado. Beleza? Bom, e também, pessoal, ele cria um código de processo criminal em 1832 que dá autonomia para o juiz de paz das câmaras municipais, né? Então, o que esse juiz de paz faz? Ele que vai mediar os conflitos que existem nas localidades. E como ele vai fazer essa mediação? Sempre pendendo para o lado de que ele faz parte. E quem é esse juiz de paz? É o camponês? Quem é o juiz de paz? É o escravo? Não, o juiz de paz também é um membro ilustrado da elite brasileira. Então os caras começam, nesse exato momento, fortalecer cada vez mais o poder dessa elite agrária, certo? Bom, tudo isso, pessoal, vai se concretizar num ato em 1834, que a gente chama na história de ato adicional. O que é o ato adicional? É como se fosse um conjunto de regrinhas colocado dentro da Constituição de 1824 para fazer valer a partir de 1834. Tá? Então, como se a nossa Constituição tivesse passado por 10 anos, né? E algumas experiências se tornaram válidas, outras não para a nossa elite, e ela decide complementar essa Constituição com um ato adicional. O que tem nesse ato adicional? Bom, que ia ficar estabelecida agora uma regência do Brasil, ou seja, o governante do Brasil, enquanto Dom Pedro II não pode governar, ia ser um regente único. Não iam ser mais 3, ia ser 1, tá? Essa regência ia ser eletiva, beleza? E também com um mandato estabelecido em tempo. Quanto tempo, Cláudio? 4 anos, certo? Bom, nesse ato adicional, nós também temos a possibilidade de criação das assembleias provinciais. O que significam as assembleias provinciais, pessoal? Significa que as províncias brasileiras, tá? Elas agora vão ter autonomia para nomear funcionário público, para criar alguma regrinha de convivência. Tá vendo a experiência da autonomia da federação acontecendo nesse momento? E essas assembleias provinciais, obviamente, também vai ser dominada pela elite da terra. E a elite da terra vai nomear os funcionários e vai aumentar o seu poder político, porque esses funcionários vão fazer política no dia a dia para angariar poder para essa elite. Ou seja, quem está dentro da Assembleia Provincial garante o poder regional tranquilamente, porque vai ter esses cabos eleitorais no dia a dia influenciando a sociedade para concentrar mais poder. Tá? Nós vamos ter também um reforço, né, da autonomia provincial. Ou seja, a província vai ganhando corpo, porque agora nós vamos ter
uma parte do orçamento que vai ser destinado para a província, ou seja, a Assembleia pode decidir onde ela vai investir, na construção de uma ponte, na construção de uma estrada, por exemplo. E lembrando, como é a elite que domina essa Assembleia, ela vai decidir que a estrutura e a infraestrutura criada na sua província seja uma infraestrutura baseada no seu poder. Então, se a estrada for importante para um fazendeiro local, é claro que vai desenvolver. Agora, vamos falar a verdade, vai ser um princípio desenvolver, por exemplo, um hospital público para atender toda a população? Não. Por quê? Porque quem determina, quem tem a interpretação da realidade é o próprio coronel, é o membro da elite e ele tem condição de pagar um médico particular, certo? Bom, para os conservadores, pessoal, esse ato adicional, como ele descentraliza poder para as províncias, ele ficou sendo visto como um ato de anarquia. Então esses conservadores, né, brasileiros e tal, que eram ainda defensores da monarquia absolutista, da monarquia concentradora de poderes, olhou para esse ato adicional e falou assim, mano, isso não vai dar certo porque vai dissipar toda a energia do executivo. O executivo nacional não vai conseguir mandar em absolutamente nada, não vai conseguir governar. Então, para eles, era uma falta de ordem isso, era uma falta de organização e eles criticaram muito o ato adicional de 1834. Mas o que se sabe esse ato é um ato importante, tá? É um ato que traz muito poder, ainda mais poder, né? Poder político, jurídico, militar, para a elite da Terra. Bom, pessoal, eu vou dividir essa nossa aulinha em 3 partes, tá? Essa, então, seria a introdução primeira que a gente tem, beleza? Que são aspectos gerais até o ato adicional. E depois nós vamos fazer sobre o governo do padre Diogo Feijó, que vem logo após o ato adicional. E depois a gente vai falar do segundo regente brasileiro, chamado Araújo Lima. Então, um forte abraço, cuidem-se, preservem-se e a gente se vê.